problema número 561, né, dessa edição. O conjunto cilindro-pistão contém 10 kg de água. Inicialmente, a água apresenta pressão e título iguais a 100 kPa e 50%, né, 50% de vapor em massa. A água é, então, aquecida até que o volume interno do conjunto se torne igual ao triplo do volume inicial. A massa do pistão é tal que seu movimento começa quando a pressão interna atinge 200 kPa. Determine a temperatura da água no estado final e a transferência de calor no processo. Bom, aqui ele dá o estado inicial e dá o estado final também, né? O estado inicial, ele dá a pressão, 100 kPa, e o título, 0,5. Né? Com isso, a gente consegue ir no CAT, por exemplo, e encontrar as propriedades, né? A temperatura, então, é 99,62, já tem líquido e vapor, aliás, né, ele tinha dado o título, né, então era líquido e vapor, né, em equilíbrio, e volume específico 0,8475, né, que é o volume por quilo, né, como são 10 quilos, o volume inicial seria 8,4 metros cúbicos, né. Ali energia interna, entalpia e entropia, né. E ele dá o seguinte, ele dá o final 200 kPa e o volume, né, que é 3 vezes o volume inicial, né. Então, se ele começou com 8, né, 8 metros cúbicos, aquele espaço, né, inicial tinha 8 metros cúbicos, 8,4, o 3 vezes isso vai ser 2,5. Então, eu tenho a pressão, que é 200 kPa, e o volume, 2,5 metros cúbicos por quilograma, ou 25 metros cúbicos, pensando nos 10 quilos, né? Então, eu também tenho, ou seja, ele passou de líquido, mistura líquido-vapor, para vapor ou gás, né? A pressão maior que a pressão crítica, então, dá para considerar que esse vapor d'água é um gás, né? Bom, eu vou passar aqui para a folha, pressão 1, 100 kPa. O que acontece é que, para chegar aqui, ó, nós vamos passar por outros estágios, né? Então, o estágio 2, a segunda etapa do processo, vai ser com o mesmo volume, ele vai passar de 100 para 200 kPa, que é quando começa a mover, né? E aqui a gente não sabe, né? Então, se ele, porque eu vou precisar, né? Eu não posso só pegar final e inicial, porque essa primeira parte foi com volume constante, né? E a segunda parte, né, foi com pressão constante, né? A partir do momento que ele solta das travas essas, dos batentes, né? Ele passa a ser um processo de pressão constante. Então, eu vou mostrar aqui, então, o seguinte, se a gente for, né, o que acontece, como é que a gente determina o segundo estado? A gente tem o volume, né, e
a gente tem o volume, né, e a pressão. Agora a pressão é 200 kPa e o volume é esse mesmo. Então, eu posso ir no... Eu posso ir aqui no... Eu vou, não vou apresentar, depois eu mostro outro programa. Eu tenho a pressão, que é 200, e o volume, que era 8, né? Com essa pressão e esse volume, que é o estado 2, nós vamos ter líquido-vapor com X de 0,9568. Ou seja, ele ainda não vaporizou todo, mas ainda tem líquido na câmara, né? Ele vai passar uma pressão, a pressão 3 ainda é 200. Nós vamos ter vapor saturado. E agora sim, nós vamos passar ao 4, né? Pressão 4 continua 200 kPa. A gente vai ter vapor superaquecido, aqui é vapor saturado, e aqui é vapor superaquecido. Tá? Então, eu vou mostrar num programa que eu estou fazendo aqui, que ainda não está pronto, né? Mas para mostrar o diagrama PV, né? E os estados, daí depois a gente calcula os valores, né? Ele também dá os valores aqui. Tá? Aqui, a gente tem o estado 1, então, que a gente tinha a pressão que era 100 e a porcentagem de vapor em massa é 0,5. Isso aqui é importante lembrar, uma coisa é a porcentagem em massa, outra coisa é a porcentagem em volume. Aqui eu tenho a representação em volume. Se eu representar em massa, ó, eu vou ter metade, aqui é só uma representação, né? Não, é como se metade da massa fosse um líquido, né? Estão vendo aqui, né? E vai passar a 96% em massa, né, de vapor, né, que vai passar para o processo 2 aqui. Isso aqui é o processo 1, que é o 1 para o 2, tá? Mas em volume, a gente vai ver que a quantidade de líquido é muito menor, né, em volume, para ter a metade do peso, da massa, né? Então, a gente passa do processo 1 para o processo 2, para o estágio 2, né, para o estado 2, a volume constante, né? E ainda tem vapor e líquido, né? Então, isso aqui no diagrama PV vai ficar aqui, 96%, né? Aí, a gente continua aquecendo, continua fornecendo calor e vamos passar para o estado 3, que é o vapor saturado. Agora, a gente está em cima da linha, né? 100% vapor, e a pressão 200, né? A partir daqui, né? Aliás, a partir daqui do 2, o volume começou a aumentar, né? Aumentou um pouquinho, até eu botar aqui, ele já aumentou um pouquinho aqui no estado 3, né? Eu mostro ali depois. E depois vai para o estado 4, então, que é o vapor superaquecido, né? E eu tenho os 4 estados aqui, então, eu coloquei, ó. Processo 1, processo 2, é do 2 para o 3. Aqui não, nem dá para notar, mas aumentou um pouquinho o volume, né? E finalmente do 3 para o 4. Processo 3, que é do estado 3 para o estado 4, nós vamos ter um aumento grande de volume, né? O volume vai passar a ser o triplo. Então, a gente tem agora aqui
os 4 estados, né? Eu vou voltar para a folha, né? Só para... Porque agora a gente pode calcular os estágios, né? Vou voltar aqui para a folha. O que a gente vai precisar? Determine a temperatura da água no estado final e a transferência de calor no processo. Temperatura no estado final deu 829. Né? Tanto no CAT, no CAT deu 800 e... Ah, não fiz ainda. Dá o mesmo resultado, professor, 829, se tu usar volume como 2,5. Isso. Tá? Então, a temperatura 829 nós já encontramos. O estado, a temperatura no estado final é transferência de calor. Agora sim, né? A transferência de calor do 1 para o 2, a gente pode fazer por quilo ou pelos 10 quilos, né? Só multiplicar por 10. Vou fazer letras minúsculas, então, por quilo. Tá? 1 para o 2 é volume constante. Transferência de calor a volume constante, vocês lembram lá da calorimetria, é o ΔU. Né? Então, é o U2 menos o 1. Isso aqui vai dar 2.441,7 2.441 menos o 1, 1.461. Aqui deu 0,5. Isso aqui vai dar 980, né? 0,2. Me corrijam aí se eu tiver errado. Kilojoules por quilograma, ou só para não se esqueçam da nossa conversão de letras minúsculas e maiúsculas, né? Multiplicando por 10 vai dar 9.802 quilojoules, né? Então, a gente tem o Q1 para Q2. O Q2 para Q3 é a pressão constante. Pressão constante, calor é ΔH. Então, H3 menos H2, que é o H3 é 2.706,2 menos 2.611,8. 2 também. Isso vai dar 950. 95, né? Então, eu estava olhando que eu tenho o resultado por 10 quilos, né? E daí, a transferência de calor do 3 para o 4 vai ser de novo, né? O ΔH, que vai ser 3.7.197 menos... Ah, estou pegando errado. 4.228 2 menos 2.706, que é o outro ali, 2.706,2. Isso aqui vai dar 1.522, né?
Somando, então, a gente tem sempre que fornecer calor, né? Então, é sempre positivo, né? Calor total do 1 para o 4 vai ser a soma disso, que é 2.597,2, ou seja, calor de 1 para 4 vai ser 25.972 quilojoules. Aqui é sempre quilojoule por quilograma. Certo?